Vamos lá, pessoal, vamos começar a conversar agora, nesse momento, sobre a defesa na ação de uso capião. Cuidado, tá? Quero lembrar você que nós temos 36 espécies de uso capião e 3 procedimentos. Então, nós podemos, de fato, atuar ajudando o nosso cliente a se opor em qualquer procedimento de uso capião. Nós podemos ajudar o nosso cliente a se opor em qualquer procedimento de uso capião. Como que eu vou me opor ao uso capião administrativo, a REURB? Eu vou fazer um requerimento informando que a situação é litigiosa em relação ao imóvel, que não preenche os requisitos. Eu vou sempre atacar o coração do uso capião, que é posse, mas pacífica, animus domini. Eu vou bater nisso. Nesse requerimento, eu vou mencionar a falta de requisitos pressupostos para a REURB, que seria um uso capião administrativo. E vou protocolar na prefeitura. Quando eu protocolo na prefeitura, eu dou margem, eu abro uma estratégia jurídica, de fato, para usar a ação, chamada ação declaratória de nulidade, se o registro da REURB for feito. A mesma coisa acontece com o uso capião extrajudicial. Pouca gente sabe, mas é possível sim eu criar uma estratégia contra o uso capião extrajudicial. Então eu faço uma peça chamada de peça impeditiva, tem muito cartório no interior que não sabe disso, peça impeditiva, protocolo no cartório, via sistema daquele cartório. Se o cartório não tiver sistema para isso, eu posso protocolar de forma física, chama peça impeditiva, vou endereçar ao oficial de cartório, vou qualificar o requerente e vou trazer os fundamentos para que o cartório não faça o registro daquele uso capião extrajudicial. Posso fazer isso, devo fazer isso e também, a partir do momento que eu protocolo, esse protocolo me dá margem a usufruir dentro de uma ação declaratória de nulidade também, tá? Então, traz essa possibilidade também. Essa peça chama peça de indeferimento ou peça impeditiva de uso capião extrajudicial. Pouca gente sabe disso, mas é muito importante e ajuda muito, hein? Isso no uso capião extrajudicial, tá? O protocolo me ajuda também numa futura ação declaratória de nulidade de registro. Também consigo fazer isso. Vamos lá, outro ponto também. Outro ponto que eu trago para vocês, isso é muito importante. Outro ponto fundamental. O uso capião judicial. Como eu vou me opor ao uso capião judicial, professor Júlio? Eu consigo me opor ao uso capião judicial através, sim, da contestação. Então, meu cliente é citado, eu apresento contestação. Eu interessado, porque eu sou o proprietário do imóvel, coproprietário, confrontante, ou seja, vizinho, e eu também posso fazer a habilitação. A habilitação é a habilitação como terceiro interessado. É um direito meu fazer isso. Então, eu posso fazer a habilitação como terceiro interessado e eu faço essa habilitação no sentido de trazer a negativa do uso capião. Então, a defesa em uso capião, se for no procedimento judicial, é através de contestação. No judicial, eu posso fazer essa defesa através também, além da contestação, da habilitação como terceiro interessado. No uso capião extrajudicial, eu consigo fazer uma peça impeditiva de uso capião, impeditiva em relação ao registro. Pouco cartório sabe disso. Consigo no administrativo, eu consigo fazer também o pedido negativo do registro de REURB. Então eu tenho pelo menos aí 3 instrumentos importantes, 3 a 4, né, com a habilitação 4, para conseguir o impedimento de uso capião. Lembrando que o uso capião é a forma originária de propriedade, sim, sabemos disso, mas eu consigo criar, né, situações impeditivas para forçar a nulidade, a negativa do registro, ou até mesmo, se necessário, eu consigo forçar, sim, existe a possibilidade de fazer com que o uso capião seja improcedente, tá? Então, importante. Quando eu falo dessas teses, gente, são os meios, as ferramentas que eu uso para conseguir o impedimento de um uso capião, né? Lembrando que após o registro, aí já não é impedimento. Aí eu vou usar, na verdade, a ação declaratória de nulidade. A defesa em ação de uso capião, se defender da ação de uso capião, eu vou sempre bater nos requisitos. Eu sempre vou bater no coração do uso capião. Vou bater na posse mansa e pacífica, na posse contídua, a posse com animus domini. Como que eu consigo bater na posse que não tem animus domini? Eu vou provar através de um contrato de locação, um comodato, ou seja, como que você quer
de fato, ganhar uso capião se você era inquilino, se você tinha uma situação de comodato, mera tolerância. Essas são as linhas de defesa no uso capião. Dentro dessas linhas de defesa, na contestação, na defesa do uso capião, eu posso apontar ainda a ausência de um dos requisitos da uso capião. O proprietário pode demonstrar que um dos requisitos da uso capião não está presente, um ou vários, né? Como a posse não ser mansa e pacífica ou não ser contínua, seria uma linha de defesa interessante. Outra linha de defesa interessante é a prescrição aquisitiva. O proprietário pode alegar que a prescrição aquisitiva ainda não se completou. Hoje nós temos a tese do uso capião complementar no decorrer do processo, toma cuidado com isso. Mas eu posso usar essa linha de defesa, é uma linha interessante, de modo que o possuidor não possua o requisito temporal para adquirir a propriedade do imóvel, né? Então é uma linha de defesa. Outra linha também é de existência de direito da ação. O proprietário pode alegar também que o possuidor não tem legitimidade para ajuizar a ação de uso capião. Isso eu estou falando das questões de mérito, né? Mas eu posso alegar as questões também preliminares, como a ausência ou falta de citação dos confrontantes, manifestação do MP, manifestação da União, Estado, Município. Então, isso é muito comum. Quando eu falo de contestação, eu quero lembrar você que o proprietário do imóvel, que é alvo de uma ação de uso capião, ele tem um prazo determinado por lei, Código de Processo Civil, para apresentar sua defesa. E esse prazo é de 15 dias, contados a partir da data da notificação da ação, conforme determina o artigo 335 do Código de Processo Civil brasileiro. A notificação, gente, na verdade está errado falar notificação, é citação, tá? Da ação de uso capião, ela pode ser feita de diversas formas, normalmente acontece por via correio ou oficial de justiça. Então é importante falar sobre isso. Quais são as consequências de apresentar uma defesa numa ação de uso capião? Caso o proprietário do imóvel não apresente defesa no prazo estipulado, ele poderá fazê-lo, né? Na verdade, ele poderá fazer o questionamento via ação declaratória de nulidade, mas é uma outra ação, porque se eu não apresento no prazo oportuno de 15 dias, já não tem como eu defender meu cliente na ação de uso capião. Eu defendo ele em uma outra ação, que é a ação declaratória de nulidade de uso capião, ou do registro. Mas passou o prazo estipulado para defesa, ele não pode mais fazê-lo, tá? Então isso é importante. A ação de uso capião ela poderá prosseguir, e o direito do proprietário poderá ser declarado pelo juiz em favor da pessoa que está pleiteando a ação. E aí cabe recurso, né? A partir do momento que eu sou parte, eu posso recorrer. Recurso especial, recurso extraordinário, em terceiro grau e em segundo grau, recurso de apelação. As consequências de contestar a ação de uso capião, se o proprietário do imóvel apresentar defesa dentro do prazo estipulado, o processo seguirá para a defesa, para a fase de produção de provas, na qual serão avaliadas as alegações de ambas as partes, tá? Existem medidas cautelares também para a defesa de uso capião. Além da contestação, o proprietário, o confrontante, o vizinho, o interessado, pode requerer ao juiz, seja o juiz, seja a juíza, a adoção, né, de medidas cautelares para evitar que o possuidor torne-se proprietário do imóvel, né? Então, a impermeabilidade do imóvel, inalienabilidade, a proibição de turbação ou esbulho, então também. As provas dessas defesas, tanto na habilitação como terceiro interessado, como na contestação, o proprietário deverá apresentar provas para comprovar, né, a sua propriedade. E essas provas podem ser documentos, contratos, escrituras, certidões, testamentos, né? Também formal de partilha, testemunhas, né, pessoas que possam testemunhar, pode pedir uma inspeção judicial ao juiz, isso é fato. Em relação aos recursos, né, caso o proprietário não concorde com a decisão judicial, ele pode interpor recurso, apelação, que é o recurso interposto ao Tribunal de Justiça, embargos de declaração também, a partir do momento que a decisão é omissa, contraditória, obscura, para corrigir a decisão, e recurso especial e também o chamado recurso extraordinário. Tá? Recurso especial quando afronta a lei federal, recurso extraordinário quando afronta a Constituição Federal. Então é possível se opor, sim, na ação de uso capião, né? Na ação, no procedimento extrajudicial e no procedimento administrativo, hein, gente? Então, importante, tema importante aqui da nossa aula. Trago a você que a peça impeditiva de uso capião, tem cartório que nem sabe disso, mas há de concordar comigo que tem cartório que o próprio cartório já nega, né? Não consigo ajudar você a fazer o uso capião extrajudicial, porque eu não tenho conhecimento. O cartório faz isso, né? Então nós temos aí a possibilidade, sim, de fazer uma peça impeditiva pedindo, alegando a possibilidade
da negativa do cartório em registrar, se o cartório registrar eu trabalho com uma ação declaratória de nulidade. Não é pré-requisito, tá? Não é pré-requisito, mas é uma fundamentação que você pode usar, trabalhar muito bem dentro da ação declaratória de nulidade de registro. Lembrando que a ação declaratória de nulidade eu vou bater sempre no último registro, né? O último registro que foi feito. Ou eu vou bater no último ato. Então foi feita a escritura pública, mas não foi feito o registro. Então eu vou pedir a nulidade da escritura pública. Não confunda a ação declaratória de nulidade, que não tem prescrição, com a chamada ação, né? A ação, essa ação é diferente, anulatória, é o outro objetivo, tá? Então isso é importante também. Legal, gente, muito obrigado, agradeço a você e até a próxima aula.